No momento em que reacende as esperanças e estamos todos com fé na vacinação em todo o país para eliminarmos de vez o coronavírus em nossa sociedade, o assunto do Maria Helena Entrevista não poderia ser outro: a vacinação, as ações do governo federal visando o combate a esta terrível Covid-19. E para nos dar mais detalhes a respeito de todas as tratativas e outros assuntos também que nós vamos abordar, eu recebo no Maria Helena Entrevista a relatora da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 no Congresso Nacional, a deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania. E é a deputada federal Carmen Zanotto, do Cidadania, a nossa entrevistada do Maria Helena Entrevista, que está especial nesse final de ano, porque é sempre uma edição por semana, mas com tanto assunto, com tanta informação que é preciso passar para a sociedade, a gente está até aumentando o número de entrevistas para fazer o nosso papel, o papel de informar e informar bem. E por isso eu não poderia deixar de conversar com a Carmen Zanotto, que está ao lado, participando diretamente nessa comissão externa de enfrentamento à Covid-19, é relatora, inclusive, desta comissão. Não para, foi difícil arrumar um tempinho na agenda, porque não para, é reunião em cima de reunião, até porque o momento exige. E que momento, deputada Carmen Zanotto. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada Maria Helena, obrigada pela preocupação, né, de vocês como comunicadores, jornalistas, estar levando as informações para a nossa população. Na última semana, para você ter ideia, Maria, nós temos 6 reuniões temáticas da nossa comissão externa das ações de enfrentamento e combate ao Covid. Exatamente todas elas com temas em especial, agora mais voltados com um foco na vacina, nos testes que estavam para vencer agora neste mês de dezembro, e foi anunciada a prorrogação por mais 4 meses, depois de um estudo profundo realizado pela Vigilância Sanitária. A nossa comissão externa, que seus trabalhos iniciaram no dia 11 de fevereiro, até esta data nós já realizamos 97 reuniões temáticas. Então a gente começou discutindo luvas, máscaras, aventais, respiradores, e agora a gente está nessa fase, né, que eu digo que é da renovação das esperanças, porque as vacinas que já estão na fase 3, a que já iniciaram a ser aplicada na população, como é o caso da vacina da Pfizer no Reino Unido, elas renovam, né, e multiplicam as nossas esperanças. Sem dúvida, eu até essa semana escrevi sobre isso, fé e esperança, tem uma luz lá no fim do túnel, mas para a gente chegar, cruzar esse túnel, a gente ainda tem um caminho, e é um caminho que a gente não pode dizer que é amanhã que nós já vamos chegar lá nessa luz, não, a gente ainda tem um caminho longo. Então eu gostaria que você falasse para a gente sobre isso, como é que estão essas tratativas, porque nós, enquanto sociedade, nós estamos sentindo a falta de um comando central, se é que eu posso dizer assim, e por meio deste comando central atingirmos todas as unidades da federação, todos os estados, porque a gente está vendo, infelizmente, ficando triste, essa chamada politização até mesmo da vacina, já foi da doença, agora da probabilidade de cura, né, ou afastamento desse vírus da gente. Como é que você está vendo tudo isso? Eu estou certa quando digo que está faltando um comando central? Está no seguinte sentido, Maria Helena, desde que essa pandemia se iniciou, a gente tem tomada de decisões isoladas, né? Isso a gente tem que respeitar, que cada ente da federação tem autonomia para a decisão das suas questões do seu território. Então, cada prefeito, cada governador e o governo federal. Porém, na saúde, nós temos o Sistema Único de Saúde, que ele é tripartite, composto exatamente pelos estados, municípios e União. E tudo é pactuado dentro desse Sistema Único de Saúde. E o que nós estamos vendo, que a gente pode chamar assim, a guerra interna das vacinas, a politização ou o processo eleitoral de 2022 sendo antecipado, né, é muito ruim para nós que estamos lá na comissão. Para mim, pessoalmente, eu posso também afirmar isso, não posso falar em nome de todo o coletivo da nossa comissão externa, mas
também para os gestores, para o próprio Ministério da Saúde e para a população. Porque qual é o objetivo nosso agora, nesse momento que a gente já atravessou um ano de 2022, praticamente 100% dele atípico, né? Porque essa pandemia, nós começamos a observar o que estava acontecendo mais intensamente em Wuhan, a partir do momento que o presidente da República manifestou a necessidade de alteração legislativa para trazer os brasileiros, repatriar, em função dos vídeos que eles mandavam e postavam para o Brasil pedindo socorro, pedindo para voltarem para casa. E nós, lá da comissão, por exemplo, eu fui a relatora, né, deste processo, ainda no mês, janeiro, que a gente viu essa situação em Wuhan. Eu troquei os meses. E eu já na primeira semana de fevereiro, porque eu estava em Brasília já no final de janeiro, tive a oportunidade de ser a relatora do que é hoje a Lei da Emergência Sanitária Internacional. E do dia 11 de fevereiro para cá, esse tema está conosco praticamente todos os dias na Câmara Federal. E essa proteção da vida, essa esperança que todos nós aguardamos desde os primeiros momentos, que era um medicamento ou uma vacina, agora a gente realmente vê ela acontecendo. Eu defendo, Marilena, e nas reuniões da última semana a gente também fez isso com muita intensidade. Nós temos o maior programa mundial de imunização, que é o PNI, Programa Nacional de Imunização, que já tem 47 anos, é um orgulho do nosso Sistema Único de Saúde, porque ele foi incorporado ao SUS, e a nossa defesa é que o governo federal faça a aquisição de todas as vacinas, que a gente tenha segurança e eficácia, e não estados e municípios adquirindo isoladamente. Neste período nós já estivemos no Instituto Butantan, nós já estivemos na Fiocruz, visitando as plantas, conhecendo o trabalho, porque o próprio Butantan, por exemplo, é o que faz a vacina para nós da influenza H1N1, né? Então, ele já tem um know-how, uma expertise nesse sentido. Mas o que nós precisamos é que elas tenham a sua eficácia e a sua segurança comprovada. Hoje, oficialmente, nós só temos comprovada pelos grandes institutos que correspondem à nossa Anvisa aqui no Brasil, internacionais, por exemplo, o FDA, agora essa semana trabalhou a questão da autorização, né, do reconhecimento emergencial para o uso da vacina da Pfizer. A gente acredita que em janeiro a gente deva ter, então, o anúncio da vacina da nossa Fiocruz, que é da Universidade de Oxford, junto com a empresa AstraZeneca. Na sequência, pode ser que seja a vacina do Butantan, uma antes ou depois, isso a gente não pode precisar muito as datas, mas do Butantan, que é a Coronavac, e também tem a Sputnik, que é a Rússia. Então, as que estão mais avançadas, que nós estamos acompanhando no Brasil, são essas. E por que eu digo que tem que ser o Ministério da Saúde, junto com os secretários, e que eles tecnicamente definam o público-alvo? Porque nós não vamos ter vacina num primeiro momento para toda a população brasileira, mas nós vamos ter, o que é muito importante, Maria Helena, nós vamos ter para a população mais vulnerável no primeiro momento, os trabalhadores da área da saúde, da linha de frente, os idosos, o Ministério está apontando acima de 75 anos, os idosos acima de 60, que estejam nas instituições de longa permanência, que são os asilos, as pessoas com comorbidade, ou seja, jovens e adultos com diabetes, hipertensão, obesidade mórbida. Então, é a renovação da esperança. Agora, isso não pode ser um cabo de guerra político, você que também é uma comentarista política do nosso Estado. A gente tem conversado bastante nos nossos debates políticos exatamente sobre isso, como isso é lastimável, e quando a gente às vezes faz um trabalho para que as pessoas vejam a política de outro modo, e que somos seres políticos e que precisamos da política em todas as decisões, em toda a nossa vida, quando a gente vê ações como essa, fica bastante triste e fica difícil defender política e alguns políticos. Agora, a você eu defendo sempre, me permita te chamar de você, nossa deputada federal, mas pelo conhecimento de longos anos e com essa intimidade que a gente acaba criando de tanto gostar. Eu sempre estou aqui dando os parabéns e falando do orgulho como catarinense de te ver lá.
Lastimo o resultado da eleição em Lages, lastimei, mas Papai do Céu sabe o que faz, você, eu acho que está no lugar certo, no momento certo. Nós precisamos da Carmen Zanotto, enfermeira profissional da área da saúde, com esse amplo conhecimento na área da saúde. Acho que você está, sem dúvida alguma, no lugar certo. Mas, por outro lado, tem outro lugar que você poderia estar também, aqui no nosso estado, porque assim como eu falo, que precisa ter um comando nacional, nós precisamos, consequentemente, ter um comando aqui no nosso estado nessa área da saúde. Não temos mesmo essa possibilidade de você ainda vir aceitar aquele convite antigo para a Secretaria da Saúde de Estado? Isso cabe ao governador do estado, né? O governador que retomou, após um período de 30 dias, de um processo que a gente acredita, Marilena, e a gente tem que torcer, assim como eu me coloquei à disposição da minha cidade de Lages para ser candidata e trabalhei para vencer e faltaram pouquíssimos votos, a gente tem que querer que a cidade da gente vá bem, que o estado da gente vá bem. Então a gente torce muito para o governador Moisés, a vice-governadora, conduzirem com mais tranquilidade, mas o nosso estado que nos orgulha muito. A saúde, ela é uma construção continuada, né, dos serviços. Então, este momento de pandemia também está trazendo para nós algumas fragilidades e muitas dificuldades, em especial para alguns pacientes que precisam manter os seus tratamentos, e a gente está vendo em função a muitos deles abandonando a sua quimioterapia, a sua radioterapia, por medo de irem aos serviços. Lá no comecinho a gente compreendia esse medo, porque nós não tínhamos máscara, não tínhamos conhecimento, então não tínhamos segurança, né? Mas a nossa recomendação é que os pacientes voltem, todos eles, para os seus tratamentos, em especial aqueles que não podem ser interrompidos, como os serviços de hemodiálise e como os tratamentos de câncer, ou até mesmo diagnóstico por tratamento de câncer. A gente teve um debate também sobre isso, como presidente da Frente Parlamentar Mista da Saúde, que eu sou, e nós estamos muito preocupados, porque em torno de 60% dos nossos pacientes não estão realizando seus exames, e aí o câncer pode chegar num estágio muito avançado. Mas a saúde é isso, ela é uma construção diária de um sistema. O Ministério da Saúde, ele lançou algumas portarias nos últimos dias, habilitando mais leitos de UTI de Santa Catarina, abrindo prazo para habilitar novos leitos até agora a primeira quinzena de dezembro, mas também prorrogando, lembra aqueles hospitais que já tinham seus leitos de UTI habilitados por 90 dias? Foram habilitados por mais 30 quando foram vencendo, e agora a prorrogação passou a ser para mais 60 dias, para a gente poder garantir o acesso dos nossos pacientes às ações e serviços de saúde, em especial aqueles que precisam de um leito de UTI. Agora a gente não pode esquecer, Maria Helena, que o autocuidado precisa ser mantido, sabe? É muito importante isso, que as pessoas em público realmente utilizem a máscara, que lavem com frequência as mãos, porque é uma das formas da gente evitar uma circulação maior. Eu digo que o problema não está no comércio, que a gente começou a aprender cada vez mais isso, né? Se lá tem os espaços adequados, não fica o problema no comércio, nem na indústria, né? Sabendo o manejo adequado dentro de cada uma das empresas. Eu tenho muito medo das nossas casas, Maria Helena, porque as pessoas, quando se reúnem, vão visitar os familiares, acabam facilitando, sentando muito pertinho na mesa, né? Trocando os objetos, um passa o prato para o outro, e aí, na hora de se servirem, e aí a gente pode ter um risco maior. Por isso que a gente lembra, reforça e pede, né? Todo cuidado ainda com o autocuidado. E é tão importante a sua fala inicial do comando único, de uma diretriz única, que qual é a nossa preocupação? Não basta a gente ter, né, os frasquinhos ampolas, que, por exemplo, da AstraZeneca são frascos com 5 doses, da Pfizer também são frascos com 5 doses, que nós estávamos com medo, porque exigiam sistemas de ar-condicionamento, refrigeradores com menos 80, que nós já sabíamos lá no mês de maio. Eu cheguei, inclusive, a conversar com uma empresa de Santa Catarina, que produz motores, que se reinventou, que a WEG fez para nós todos aqueles respiradores, 500 respiradores para Santa Catarina, e mais para o Ministério da Saúde,
mais de 1.000 respiradores, se eles teriam condições também, ou essa expertise de geladeira. Mas aí depois, essa discussão da Pfizer, ela se encerrou, por parte do Ministério não avançou, mas a Pfizer tem containers, como se fosse uma grande caixa de isopor, que conserva a menos de 80 graus a temperatura, que é em torno de 75, 70, que precisa ser conservados, e esta grande caixa, esse container com essas quase 5.000 doses, pode ficar ali até 30 dias. Então, vai facilitar para o Brasil adquirir também as vacinas da Pfizer e também chegar, por exemplo, aqui em Lages, chegar em São José do Cerrito, chegar em Bocaina do Sul. Por quê? Você pode abrir, separar a quantidade que você precisa, colocar na geladeira normal das salas de vacina que nós temos. Quando a gente fala do Programa Nacional de Imunização, a gente está falando de cada vacinador e cada vacinadora de sala de vacina. Todos os nossos municípios têm, no mínimo, uma sala de vacina, conforme o porte do município, 2, 3, 5, 10 ou até mais, né? Em função da população. Então, e na geladeira fica por até 5 dias. Então, também é uma vacina que poderá ser adquirida e com segurança para a população brasileira, e a gente está torcendo muito que o ministro Pazuello faça essas aquisições, e nós, tenho certeza, a bancada toda de Santa Catarina, os 16 deputados e deputadas, os 3 senadores, não vão se furtar, junto com o coletivo de deputados e deputadas e senadores do nosso país, de garantir os recursos necessários para que o Ministério da Saúde faça a compra de todas as vacinas que tenham segurança e eficácia comprovada. Há dentro dessa politização, enfim, também algumas críticas ao próprio encaminhamento que está dando o Ministério da Saúde. Eu, se faço alguma crítica, faço, na verdade, às vezes, a questão da comunicação, que tem que ser, é minha área, dessa eu entendo, né, como é que ela tem que ser mais efetiva e mais forte para realmente chegar na sociedade a informação correta, dando margens, às vezes, a estas distorções. Agora a gente tem, inclusive, combinação de vacinas, né, a AstraZeneca anunciando aí, talvez, juntar a Oxford com a russa, enfim, a gente está tendo essas possibilidades todas. Então, cabe a gente, num primeiro momento, eu acho, deputada, também, respeitar, assim como eu falei, de comunicação eu entendo, de saúde vocês entendem, e os técnicos da Anvisa têm que ser respeitados, né? Se a agência existe, ela existe e sempre funcionou nesse sentido. Claro que existe todo o fator emergencial, a gente quer a vacina para ontem, mas também a gente quer uma vacina segura. Eu acho que são processos que a gente tem que passar necessários, não dá para estar pulando tantas etapas assim. Claro, a emergência existe, a urgência existe, mas pular etapa também pode ser perigoso. Exatamente, por isso que a gente fala em vacinas que têm a sua segurança e a sua eficácia comprovada. Nós temos, por sorte, Maria Helena, e essa semana esse texto nosso legal passou a ser amplamente divulgado, que é a Lei 14.006. Este texto, ele é de 28 de maio, ele foi apresentado pelo presidente da nossa comissão, o deputado Dr. Luizinho, eu sou coautora, e a grande maioria dos nossos deputados da comissão participaram da elaboração e da assinatura como coautores deste texto, que lá atrás, nesse período, eu até vou ler o que diz no artigo 3º, inciso 8º. Autorização excepcional e temporária para importação, distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área da saúde sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que registrados por pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras ou autorizadas à distribuição comercial em seus respectivos países. O que quer dizer isso? Por exemplo, esta semana, a vacina da Pfizer, o FDA está reconhecendo ela como segura e eficaz. Então, a Pfizer pode pedir para a Anvisa a entrada da sua vacina no Brasil, a partir do memorando que, se não foi assinado, porque essa informação e contra-informação está deixando a gente também com muitas dúvidas, porque nós tínhamos a informação que, a partir de uma reunião que nós tivemos essa semana, que na sequência seriam autorizadas
a assinatura do memorando, que é como se fosse uma espécie de contrato do Ministério da Saúde com a empresa Pfizer. Se foi ou não, a gente não sabe direito ainda, mas na sua assinatura, e quando o governo fechar isso, se ele fechar, o governo brasileiro, a nossa Anvisa tem até 3 dias para se pronunciar, neste caráter excepcional. O mesmo vai acontecer com a vacina da AstraZeneca, do Instituto Fiocruz, né, de Biomanguinhos, e o mesmo pode acontecer com a vacina do Butantan, que é a vacina chinesa, que é a Coronavac. Desde que, para mim fazer essa correlação entre as 3, as outras 2, né, a do Butantan e da Fiocruz, tenham sido autorizadas no seu país de origem, a partir de agências equivalentes à agência sanitária nossa no Brasil, Anvisa. Então, isso já vem acontecendo, né? Isso já vem acontecendo, a gente está acompanhando. Isso vai facilitar o processo. Por que a gente fez isso lá atrás, no mês de abril? Para garantir a chegada de respiradores, de testes rápidos, de testes moleculares, porque nós sabíamos que se passasse por todo o processo da Anvisa, já estando, repito, já estando, já tendo sido reconhecido pela agência internacional, né, equivalente à nossa Anvisa, reconhecida mundialmente, o processo é mais rápido. Então, a gente também tem essa segurança do texto legal. Isso é muito bom, quer dizer, cada um no seu quadrado, né, cada um tratando exatamente. Sem atropelar, sem atropelar, nós temos que nos preparar para não fazer corrida de uma cidade para outra na busca de vacina. Nós temos que preparar, bem esse exemplo, inclusive numa das nossas reuniões, porque eu sou enfermeira de formação. Eu tenho meu Conselho Regional de Enfermagem. Eu não posso me dar ao direito de ir para uma fila de sala de vacina porque eu sou profissional da saúde. Não, eu sou uma profissional da saúde, mas que não estou na ativa. Eu tenho que garantir primeiro para aqueles que estão na linha de frente, aqueles que estão nas unidades de saúde, nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, não podem? Então, aqueles que não estão atuando diretamente têm que aguardar o seu momento dos critérios e das faixas e dos grupos que serão definidos no plano de imunização. Como a gente estava falando, né, já estivemos mais longe, agora vamos tentar se acalmar ainda dentro de todos os cuidados, por favor, todo mundo se cuidando, mas já temos mais esperanças. Agora, a gente vira e mexe, cai na questão da saúde pública. Nunca se falou tanto no Sistema Único de Saúde, e as pessoas, eu acho que começaram a entender o quanto ela é importante e quanto é necessário ação de governo para fortalecê-la, fortalecer esses profissionais de saúde, com melhores condições de trabalho, melhor remuneração. Então, quando a gente fala de coisas que a pandemia nos ensinou, esta, sem dúvida alguma, é uma delas. E eu acho que já está tendo um trabalho nesse sentido. Me conta o que está acontecendo no sentido da gente garantir mais recursos, mais apoio para o Sistema Único de Saúde. Lembrando ainda que hoje, ainda num debate aqui com os colegas do SC em Pauta, a gente ainda falava que é muita gente enfrentando questões financeiras, largando a escola particular para a escola pública, largando o plano de saúde para tentar o seu atendimento junto ao Sistema Único de Saúde. Então, acho que nunca foi tão importante isso. Fala um pouquinho sobre o SUS para a gente. Eu fico muito feliz de você ter abordado o nosso Sistema Único de Saúde, porque todos nós, independente do poder aquisitivo de cada cidadão brasileiro, nos utilizamos, precisamos do Sistema Único de Saúde. Quem acorda de manhã e vê o pão da panificadora, ou abre uma garrafa de água mineral, ou abre a torneira para tomar um copo d'água, ali tem o Sistema Único de Saúde, através da vigilância sanitária, com o controle da água para o consumo humano, no controle dos estabelecimentos comerciais com alimentos e assim sucessivamente. Não é só hospital, não é só pronto atendimento, o SUS ele é muito mais amplo que isso. E essa pandemia está mostrando a importância do nosso Sistema Único de Saúde organizado e hierarquizado. Por que eu digo isso? E a saúde o mais perto dos cidadãos e com estruturas de média e alta complexidade.
o número de óbitos por Covid para cada 100 mil habitantes no sul do país foi diferente do norte e do nordeste, Maria Helena. Por quê? Porque nós temos UTIs em todas as regiões, todas as nossas macro-regiões, nós temos UTIs. Com isso, nós temos enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, com expertise para cuidar de pacientes graves. Que um paciente de UTI Covid, ele é um paciente que exige muito cuidado, muito saber. Então, o entubar rapidamente, né, o controle de todos aqueles frascos de soro com medicação que precisa o paciente receber, a fisioterapia, que é uma fisioterapia mais complexa, aquela mudança de decúbito, né, que a gente chama de pronação, que o paciente fica deitado com a barriga no colchão, né, ele fica de bruços, aquilo ali tudo é complexo. Então, o Sistema Único de Santa Catarina é um sistema único robusto, é um sistema único de saúde com uma rede hospitalar filantrópica prestadora de serviço muito forte. E a gente precisa cada vez mais fortalecer. Só que nós temos um grande problema no Sistema Único de Saúde, que é o baixo financiamento. Municípios, por exemplo, que deveriam estar investindo 15%, estão investindo em média 24%. Os estados 12%, em média 14%. A inflação na saúde ela é sempre maior do que a inflação geral. Nos insumos, nas novas tecnologias, quando a gente fala de insumos, a gente fala de medicamentos, né, materiais, exames mais sofisticados que a cada período surgem e são importantes para o diagnóstico rápido e mais preciso. Então, nós estamos debruçados na peça orçamentária de 2021, uma peça orçamentária que precisa, sim, trazer mais recursos, porque nós estamos na égide da Emenda Constitucional 95, que a gente chama a PEC, a Emenda Constitucional, perdão, do teto de gastos. Ninguém pode gastar mais do que arrecada. Mas por que nós tivemos mais recursos para a saúde para o enfrentamento da pandemia do Covid? Porque nós tivemos a PEC da guerra. Então, nós tivemos recursos extras alocados para todos os municípios e todos os estados brasileiros e para o próprio Ministério da Saúde. O ano que vem, o orçamento é aquele orçamento que veio em 2019 para 2020 com uma pequena correção. E o que isso significa? No ano que vem, nós vamos ter que fazer 2 anos em um. Nós vamos ter que atender todas as mamografias que não foram feitas, todos os preventivos de colo de útero, câncer de próstata, todo o atendimento odontológico, enfim, tudo aquilo que neste ano não foi possível de fazer, no ano que vem, com uma normalidade um pouco maior, né? Não será o nosso antigo viver e conviver antes da pandemia, porque nós não vamos ter vacina nos primeiros meses para toda a população, nós precisamos de mais orçamento e um financiamento adequado para que esses hospitais, os municípios, os estados possam, então, estar atendendo a população adequadamente. O financiamento da saúde precisa ser revisto e quem precisa colocar mais recursos é o governo federal, porque os estados e municípios já estão cumprindo a sua parte. Agora, como Estado, como catarinense, como Estado, o que Santa Catarina precisa fazer urgentemente? Nós tivemos algumas iniciativas em busca de vacina, teve a Federação Catarinense de Municípios já tentando formalizando um protocolo. São ações, claro, todas louváveis, todo mundo quer, porque quer a vacina o mais rápido possível no seu estado para atender os seus entes. Santa Catarina, o que precisa? Eu falo em termos de governo. Helena, me perdoe a minha franqueza e manifestar minha preocupação. Nós não podemos ter uma guerra interna no país de quem pode mais irá vacinar seus munícipes. E quem não pode tanto, não vai vacinar. É por isso que a gente defende que toda a vacina para a população brasileira da Covid-19 deve ter critérios e ser adquirida pelo governo federal. O governo federal precisa comprar. Por que a gente defende isso? E defende uma compra centralizada e a distribuição correta para cada um dos municípios, conforme o número de habitantes, conforme a população com aquela faixa etária, conforme o número de trabalhadores da área da saúde. Porque senão vai acontecer uma corrida desenfreada de um município para o outro, para o cidadão ser vacinado. E isso não é justo. Não é justo porque nós não vamos ter
a vacina para todos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa compreender isso. Não tem produção mundial suficiente para toda a população mundial ser vacinada, e o mesmo vale para o Brasil. Então, a gente respeita o protocolo, a gente compreende o movimento da FECAM, mas eu reforçaria o movimento para que o governo federal faça aquisição de todas as vacinas. Esse está sendo o nosso pleito em Brasília. Esse está sendo o nosso papel na comissão externa, de que o governo federal faça a compra de todas as vacinas possíveis, no quantitativo possível, disponível para a população brasileira, conforme os critérios que serão definidos, e que seja distribuída pelo governo federal, para que a gente não trate os brasileiros desiguais. Mas a autonomia também será respeitada por mim, com certeza absoluta. Claro, claro, autonomia sim, mas vamos devagar, que a pandemia era algo que também a gente não esperava e teve que adaptar várias coisas a ela. E essa Até porque, Maria Helena, me permite, né, a logística da vacina, por exemplo, o que disse o diretor da Pfizer no Brasil para nós, se o Brasil adquirir da Pfizer, eles é que serão os responsáveis para entregar até no município de referência, por exemplo, né? Ou conforme o Ministério designar, se entrega em Florianópolis para Santa Catarina, ou além de Florianópolis, entrega para os municípios das regionais de saúde. Mas a logística de distribuição das vacinas, que não são só as vacinas, são as seringas e são as agulhas, não dá para a União comprar Estado, comprar município, comprar agulhas e seringa, senão daqui a pouco nós vamos ter super estoques, né? Então, por isso que tem que ter coordenação, tem que ter unidade no enfrentamento e diretriz única para a vacinação do Covid-19. Esse diálogo, essa construção precisa ser fortalecida e a gente precisa defender isso, eu acho, como homens e mulheres que estamos no parlamento, respeitando que a beleza da democracia é isso também, né? É respeitar o pensar diferente do outro. Homens e mulheres, como é que foi o desempenho das mulheres nestas eleições? Como é que elas foram tratadas? Eu sei que há uma preocupação e um debate grande também de sua parte nos intervalos entre as reuniões da Covid, para também discutir essa participação da mulher na política. Tivemos mais representação? Sim, tivemos. Mas algumas sofrendo até os preconceitos que a gente tem visto e acompanhado pelos noticiários. Para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre isso? Verdade, Maria Helena. A gente até na última semana, a gente aprovou alguns textos que tratam, um deles, inclusive, a questão da violência contra a mulher na política, né? Porque ela é, sim, por mais que alguns achem que isso é entrar no jogo sem saber a complexidade do processo eleitoral, mas a violência contra a mulher na política no Brasil, nas últimas eleições, foi acentuado e mais exacerbado, inclusive, do que nos últimos processos eleitorais. Então, essas polarizações, né, que estão acontecendo, essa coisa também desagradável que está acontecendo no país, né? Tudo força. Tudo pode ajudar, sim, sabe? Mas o processo político, o ganhar ou perder a eleição, é uma consequência da caminhada e do resultado que a democracia ela é bela por isso, é o eleitor, é a população que vai escolher. Agora, o que a gente não pode permitir é essa violência. Por exemplo, a primeira vereadora negra de Joinville eleita, né? Ela sofreu discriminação por ser mulher e negra. O Sandro, que era do meu partido, foi o primeiro homem vereador eleito em Joinville. Ele não passou pelo mesmo constrangimento que ela está passando. Então, e risco de vida, ameaça a sua própria vida e a vida dos seus familiares. Então, no processo eleitoral, e isso a gente precisa discutir muito, e eu sei que alguns não gostam que eu fale disso, porque eles acham que é mimimi de mulher. Não é mimimi de mulher, gente. Independente de ser homem e mulher, a gente precisa respeitar aquele cidadão que está disputando a eleição, e a gente não pode entrar com mentiras ou criar fatos que não existiram para influenciar no resultado eleitoral. A gente viu mulheres sofrendo, em especial
nas grandes capitais brasileiras muitos tipos de ataques que o mesmo não aconteceu com os homens. E não necessariamente esses ataques foram por parte dos candidatos, mas pessoas que se utilizaram de WhatsApp, de outros meios de comunicação, para disseminar e para denegrir a imagem das pessoas. Ninguém precisa ser denegrido, cada um tem que vencer a proposta e o processo eleitoral baseado naquilo que cada um está apresentando e respeitar o resultado. Mas é complexo isso, sim, mas tivemos mais mulheres eleitas, tivemos mais mulheres também participando do processo eleitoral, e a pauta das mulheres, eu digo que sempre é uma pauta que atende à sociedade como um todo, porque quando você trata de uma pauta das mulheres que sofrem violência, por exemplo, feminicídio, os filhos ficam sem mãe. A família daquela mulher que sofreu feminicídio ficou sem sua filha, sem sua neta, sem sua irmã. Então, morrer apenas pelo fato de ser mulher é muito complexo, por isso que a gente precisa cada vez mais fortalecer a Lei Maria da Penha, e a gente está aí nesses 16 dias de ativismo na luta contra a violência que as mulheres sofrem no país. Deixa essa pandemia passar, que a gente ainda vai abordar muito esses temas em relação à mulher. Embora a pandemia, o isolamento social, o estado emocional das pessoas tenham contribuído muito para essa questão da violência doméstica, feminicídio, quer dizer, parece que não tem, mas tem tudo a ver também uma coisa com a outra. Tem, Marilena, e aumentou muito, sabe? Aumentou muito a violência contra a mulher no nosso país, exatamente também pelo isolamento, pelo estresse emocional. Por isso que é muito importante a gente prestar todos os sinais com relação à possibilidade de a gente ter um familiar, um vizinho, uma amiga sofrendo violência. Presta atenção nas mensagens que ela troca com você no celular, na sua expressão de tristeza. Não deixe de olhar nos olhos e questionar, né, se está tudo bem com ela, porque muitas vezes a colega de escritório teve uma noite horrível, foi violentada, e a gente, preocupado com o trabalho, não tem essa solidariedade, porque não percebe que ali tem uma mulher vítima de violência. Perfeito. E, aliás, quando a gente falava em fortalecimento do Sistema Único de Saúde, a gente não pode deixar de abordar e citar a questão das doenças mentais, porque, passada a pandemia, as sequelas, sem dúvida alguma, já estão aí, vão ficar talvez ainda pior, tomara que não. Carmen Zanotto, muito obrigada por esse bate-papo gostoso e extremamente informativo para a sociedade de Santa Catarina. Fica esse espaço aqui para você falar o que quiser aos catarinenses. Muito obrigada Marilena, parabéns por você estar trazendo esse tema tão importante que é este momento da renovação das esperanças, para que a gente possa ter então, a partir do ano que vem, a partir dos primeiros meses do ano, se Deus quiser, se fosse possível já janeiro, mas que a gente tenha, né, no início do ano que vem, nos primeiros meses, a vacina disponível, em especial para as pessoas do grupo de risco, nossos trabalhadores da saúde, que aqui quero render minha homenagem a todos os trabalhadores da linha de frente da saúde e a todos os familiares que perderam os seus amados, os seus filhos, netos, esposos, esposas, para a Covid-19. Que a gente tenha um santo e abençoado Natal e um ano novo muitíssimo melhor que este, porque este, com certeza, foi muito diferente para todos nós. Diferente? Foi ruim, sim, foi ruim, e que nos deixe, pelo menos, boas lições, se é que a gente pode tirar alguma coisa de tudo isso. Muito obrigada, obrigada, o espaço vai estar sempre aqui à disposição para a gente se comunicar com a sociedade catarinense, a gente se reinventa, né? Olha eu aqui, e essa questão da comunicação, nos ajude a chegar lá em cima no governo federal e pedir transparência, clareza com a sociedade. Isso é muito importante para que a gente possa entender todos esses processos e, consequentemente, ajudar. E apelar até mesmo para a população. Use, então, a rede social, ao invés de fake news, de coisa, de estar ficando compartilhando coisa que não deve e informações indevidas ou não informações, nada fakes, como a gente diz, fake news. Use a rede social, sim, para chamar atenção. Olha, vamos ter fé, vamos ter esperança, a vacina está chegando, as coisas estão acontecendo, mas
continuemos nos cuidando. Eu acho que a rede social está aí para isso, vamos agir no social, na sociedade. Obrigada, Carmen, mais uma vez, bom trabalho. O teu bom trabalho, o teu sucesso é o nosso sucesso, tá? Tchau, beijo. Tchau, obrigada, forte abraço. Isso, tenhamos fé, tenhamos esperança e vamos fazer tudo certinho, né? E vamos ainda ajudar nessa proteção a toda a sociedade. Compartilhem informações sobre os procedimentos corretos e sobre a necessidade de que ainda sigamos esses protocolos para a prevenção ao contágio. Até o próximo Maria Helena Entrevista. Até lá.